Bem-vindo a mais esta reflexão. Que diferença a gente pode fazer? Nós temos a verdadeira noção do instrumento que podemos ser na mão de Deus quando nós nos comprometemos com Ele. Nós temos exemplos na Bíblia de compromisso com Deus, com a vontade do Pai, compromisso que realmente leva a uma outra realidade, a uma outra forma de viver e que nós somos ou podemos ser usados. Temos Daniel, temos Paulo, Pedro e assim tantos outros discípulos, pessoas como Samuel que se comprometeram com Deus. Será que nós não podemos ser diferente ou não podemos fazer diferente do que estamos fazendo? Essa é a questão que a gente precisa parar e repensar as nossas vidas. Daniel nos dá um exemplo disto. Por exemplo, lá em Daniel 10, 11, 12, diz assim: Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Nós sabemos o impacto que Daniel teve na sua época, em todos, vamos dizer assim, por tudo que ele passou. E a gente precisa talvez ter essa mesma postura, essa mesma atitude para sermos instrumento de Deus neste mundo, para que a gente possa glorificar o seu nome, para que a gente possa ser usado plenamente, assim como os demais. Por isso é preciso nos humilharmos diante do Senhor, buscarmos o conhecimento da sua vontade, compreendermos o que precisamos fazer, como precisamos fazer, não segundo a nossa perspectiva e o nosso entendimento, mas na plena dependência de Deus, não usando simplesmente da capacitação que recebemos e confiarmos nisso, mas deixarmos que isso seja instrumento na mão de Deus para que a sua vontade se cumpra em nós. Mas o que precisamos fazer? Nos humilhar e buscar, como Daniel, o conhecimento, a compreensão da vontade de Deus. Só isso, nada mais. Quando nós fizermos isso, certamente Deus nos usará. Usará como usou Daniel, como usou Paulo, como usou Pedro, como usou Samuel e assim tantas outras pessoas na história do povo de Deus. Nós temos que cumprir o nosso papel. Precisamos ser luz neste mundo. Precisamos que a glória de Deus se revele. E como é que isso acontece? Através das nossas vidas. De sermos de Deus o instrumento que expressa e revela a sua glória no mundo. Se entendermos isso, se nos colocarmos como Daniel da mesma maneira diante do Pai, ele certamente não só revelará a sua vontade, mas seremos usados como ele foi usado. Que a gente entenda e que a gente seja instrumento para o povo de Deus, para a edificação da igreja, do corpo, da família, e a vontade do Pai se revele através de nós, e assim o mundo possa conhecer, através da igreja, da família, a glória do Senhor, conhecer da sua vontade e da sua salvação. Que a gente entenda que a gente precisa viver o reino de Deus na terra, viver a vontade de Deus na terra e fazer essa vontade conhecida pela maneira como nós vivemos. Não é impondo às pessoas, mas revelando a glória de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.